Eu vou lhe dar 5 pontos para curar qualquer tipo de depressão. Se você começou a assistir esse vídeo agora e está descrente do que eu estou dizendo e já está começando a assistir esse vídeo todo cheio de ceticismo, não assiste até o fim, não precisa. Melhor você desligar para aqui. Se você está sofrendo de depressão, ou se tem alguém na sua casa que tem depressão, ou se você conhece algum amigo, ou algum conhecido, ou algum familiar, ou qualquer pessoa, por favor, eu peço, mande o vídeo para essa pessoa, porque eu não estou fazendo esse vídeo para ter visualizações, nem likes, nem nada. Eu só estou querendo ajudar as pessoas que padecem desse mal tão terrível no século XXI e que leva tantas pessoas ao desespero, às vezes até ao suicídio, e quando não leva ao suicídio, acaba com a vida das pessoas. É para fazer bem a essas pessoas que eu estou gravando esse vídeo e só por isso. O que nós mais queremos aqui é fazer bem a essas pessoas e mostrar como Nossa Senhora não esquece de ninguém. Nossa Senhora quer ajudar a resolver o seu problema, quer ajudar a resolver a sua dificuldade e quer lhe tirar dessa situação, porque o demônio lucra muito quando a pessoa chega a esse estado. Então eu vou dar pontos muito fáceis que, se você cumprir a risca com confiança no que eu vou dizer, eu tenho certeza que Nossa Senhora vai lhe tirar da depressão. A primeira coisa é considerar o seguinte: a depressão tem causas. Eu sei perfeitamente que há muitas causas orgânicas que podem causar depressão. É um problema em tal órgão, é um problema em tal aparelho e assim por diante. Essa depressão não é aquela que eu vou vir aqui para curar. Eu não vou falar sobre os problemas orgânicos que levam à depressão. Quem vai ter a palavra certa para lhe ajudar a curar uma depressão cuja causa é orgânica é um médico. Tem outro tipo de depressão que é causada por problemas psicológicos. São traumas, são problemas nervosos, também às vezes unidos junto com os problemas orgânicos estão os problemas espirituais. Quem vai lhe ajudar, além do médico, é um psicólogo que também é médico. Eles é que vão ter a palavra certa, vão lhe receitar um remédio, vão lhe dar um conselho de como fazer para vencer essa depressão. Mas há muita depressão por aí que é causada por um problema espiritual. E é a respeito dessa depressão que eu tenho uma palavra e tenho um conselho para lhe dizer. E é por isso que eu queria conversar assim a dois, para que nós possamos falar. Vou falar com muita franqueza e lhe dizer o que é a realidade. A depressão espiritual, inclusive, muitas vezes, é a causa da depressão orgânica e da depressão que é causada por problemas. Muitas vezes é a causa da depressão orgânica e da depressão que é causada por problemas psicológicos. Não sempre, mas muitas vezes. E não é tão incomum que as 3 se juntem ou 2 delas se juntem. Mas eu vim aqui para falar sobre o problema da depressão espiritual. A depressão espiritual também pode ter outro nome, que é o nome de desânimo. A pessoa fica desanimada, abatida, fica triste. E Santa Teresa dizia isso: um santo triste é um triste santo. Ou seja, não pode haver, não tem como haver santo. Ninguém que está unido a Deus pode se entristecer. Então, a depressão é sempre um grandíssimo mal para a vida espiritual, que vai ter depois desenvolvimentos e frutos, inclusive na sua vida material, na sua vida pessoal, profissional, familiar. Tudo vai ser um desastre se sua alma não está em ordem, se você está desanimado ou desanimada. Então, cuidado com a depressão e não se assuste. Um dos maiores instrumentos que o demônio se utiliza para fazer com que as pessoas abracem a via do pecado é a depressão, é o desânimo. E não se assuste, vou dizer algo pior ainda. Eu diria que o desânimo é um grande meio para que o demônio consiga conquistar o domínio sobre muitas almas. E a garra dele, demônio, aperta muitos corações por meio do desânimo. Como é que pode começar um desânimo espiritual? Uma depressão, quando a causa dela é espiritual? Quais podem ser as fontes, quais são os pontos que podem levar uma pessoa a chegar a esse estado? Primeiro, desses pontos, alguma fraqueza. Cometi uma falta, 2, 3, 4 vezes. Meu Deus, é um vício já de tantas vezes que eu cometi e eu não tenho forças para sair desse vício.
pode acontecer que a pessoa, diante de uma situação dessas, desanime. Meu Deus, eu sou tão ruim, eu sou um monstro, ou eu sou uma pessoa infame, horrível, porque olha quantas vezes eu cometi esse pecado, essa falta, eu tenho esse defeito e não consigo vencer. E a pessoa desanima, entrega os pontos por causa da fraqueza. Nossa, eu sou fraco, eu não consigo, entrega os pontos. Começa um desânimo que, se a pessoa não põe uma barreira, se a pessoa não para, é uma degringolada, ou seja, a pessoa é uma avalanche que desce e depois, para conseguir voltar, tem solução. Mas a pessoa sente que não vai ter forças e cai no desânimo por causa de tantas vezes que eu cometi e eu não tenho forças para sair desse vício. Pode acontecer que a pessoa, diante de uma situação dessas, desanime. Meu Deus, eu sou tão ruim, eu sou um monstro, ou eu sou uma pessoa infame, horrível, porque olha quantas vezes eu cometi esse pecado, essa falta, eu tenho esse defeito e não consigo vencer. E a pessoa desanima, entrega os pontos por causa da fraqueza. Nossa, eu sou fraco, eu não consigo, entrega os pontos. Começa um desânimo que, se a pessoa não põe uma barreira, se a pessoa não para, é uma degringolada, ou seja, a pessoa é uma avalanche que desce e depois, para conseguir voltar, tem solução. Mas a pessoa sente que não vai ter forças e cai no desânimo por causa disso. Segundo ponto, que pode causar um desânimo espiritual, que pode causar uma depressão, é quando a pessoa teve alguma privação de alguma coisa muito boa que ela tinha antes, algum sucesso que ela tinha antes, ou alguma coisa que ela gostava e de repente priva. Deus lhe priva ou as circunstâncias lhe privam. E a pessoa, por exemplo, a morte de alguém muito querido, e a pessoa cai na depressão. No fundo, tem uma ponta de orgulho. Porque por que Deus vai fazer isso comigo? Está errado, eu não posso tomar essa atitude. Se acontecer, eu tenho que partir desse princípio. Tudo quanto nos acontece é para o benefício dos justos, daqueles que amam a Deus. E se Deus permitiu, é porque Ele vai tirar um bem ainda maior do que está lhe acontecendo, do que lhe aconteceu. Deus vai lhe ajudar, e se Ele fez isso, é para o bem da sua alma. E Ele vai lhe elevar a um patamar muitíssimo superior, vai lhe aproximar da santidade, vai lhe dar muito mais graças, se eu for fiel à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, não a minha, não, a vossa vontade, assim na terra como no céu, que a gente reza todos os dias no Pai Nosso. Terceiro ponto, que pode ser origem de alguma depressão, de um desânimo, de um abatimento, um grande fracasso. Um grande fracasso normalmente pode estar na causa, pode estar na raiz de uma crise de depressão, de abatimento, de má tristeza. E nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque se eu fico abatido pelos meus insucessos, é porque eu tenho a minha confiança posta inteiramente em mim. É porque eu não estou disposto a servir unicamente a Deus com isenção, sem nenhum tipo de egoísmo, de orgulho, mas pelo contrário, se eu aceito com humildade aquilo que me acontece, as humilhações em público, às vezes que eu passo, essa sim está no caminho da santidade, está no caminho de Deus. Por quê? Porque está disposto a passar pelo que Deus quer. E esses são os pontos que mais levam a pessoa à depressão. Não estou disposto a servir unicamente a Deus com isenção, sem nenhum tipo de egoísmo, de orgulho, mas pelo contrário, se eu aceito com humildade aquilo que me acontece, as humilhações em público, às vezes que eu passo, essa sim está no caminho da santidade, está no caminho de Deus. Por quê? Porque está disposto a passar pelo que Deus quer. E esses são os pontos que mais levam a pessoa à depressão, levam a pessoa a má tristeza. Fraquezas são privações ou são fracassos. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque mesmo quando eu faço esforço para não me abater, essas coisas vão acontecer, porque o nosso caminho é um caminho feito de cruzes. Deus quer o nosso sofrimento, mas se Ele manda o sofrimento, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é formador do nosso fundador, Monsenhor João, Dr. Plínio gostava muito de uma frase da Escritura que diz assim,